Hoje o Palmeiras meteu 3-0 no, no Sport. E só me veio à cabeça, né, a lembrança do Daniel Paulista deixando o Remo. E tem muita coisa nessa história que o torcedor não sabe bem como aconteceu. Eu dei até uma explicada para vocês, mais ou menos, né, uma pincelada, alguns dias atrás, quando eu estava falando sobre essa questão da chegada do Braz, né? Porque o Daniel Paulista deixou o clube do Remo. Mas vocês lembram que inicialmente ele tinha dito não para o esporte? E de uma hora para outra ele tomou a decisão de deixar o Remo e ir rumo ao esporte? Segundo o que foi falado na época, eu até comentei aqui no canal, o principal motivo dele ter tomado essa decisão, dele ter voltado atrás e ter aceitado a proposta do esporte, né, para ir para o esporte, mesmo sabendo que a missão dele era praticamente impossível no esporte, foi a chegada do Marcos Braz. A chegada do Braz não agradou o Daniel Paulista nem a comissão dele. Quando ele saiu, eu fiquei do lado do Marcos Braz, né? Porque Daniel Paulista deixou o Remo, foi para lá, foi treinar o esporte, né, por livre e espontânea vontade. Só que agora eu entendo um pouco o lado do Daniel Paulista também. Por quê? Ele sabia o que ia acontecer. Futebol ia ficar nas mãos do Braz e o Braz ia mandar e desmandar. Como está acontecendo agora nessa questão do Antônio Oliveira, né? O Antônio Oliveira, todo mundo, pelo menos falo pela questão da torcida, né? Todo mundo já viu que o trabalho dele já deu. Mas mesmo assim, o Braz bate no peito, coloca na grama e diz, ó, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu e eu quero que ele continue. Trabalho, eu vejo evolução e tal. E dentro do clube do Remo, a galera parece meio que satisfeita e até mesmo caindo aí na conversa do Braz, né? No papinho gostoso do Braz. Que converse todo mundo a permanecer com o Antônio Oliveira no comando técnico, pelo menos até esse confronto contra o Criciúma. Deixa eu falar um assunto bem delicado aqui, antes da gente falar sobre as informações, né? É, eu já falei sobre isso e vou falar novamente. Muitos torcedores me chamaram nas redes sociais pedindo para que eu levantasse ali a placa da campanha ali, público zero. E eu disse para vocês que eu não ia fazer isso. Primeiro porque não adianta, você dá murro em ponta de faca, o torcedor vai pro jogo, não adianta. E segundo que os amantes de jogadores iriam utilizar isso para atribuir a mim que eu jogo contra. O simples fato de eu chegar aqui, por exemplo, pedir pro torcedor não ir pro jogo, ó, não vai pro jogo, porque enquanto esse treinador estiver aí, não tem que apoiar. Não. Muito pelo contrário, o torcedor tem que ir sim. Tem que ir sim para esse treinador sentir a pressão da torcida, caso o Remo perca. Só que tem muita gente que utiliza esse tipo de situação para atribuir a culpa a pessoas que não tem nada a ver. Por exemplo, eu não tenho culpa do Remo estar jogando mal. Por mim, esse português não estava mais nem aí. Mas tem torcedor que acha que a culpa é minha. Tem torcedor que, olha, o N só critica, o N só fala. Porque, cara, isso aí me irrita, mano. Me irrita profundamente. O cara vem aqui nos comentários, só fala mal do Remo. Remo empata dentro de casa. Tu quer que eu fale o quê, o energúmeno? Quer que eu fale o quê? O Remo empata em casa. Contra um dos piores times do campeonato. Tu quer que eu fale o quê? Que eu fale bem? Que eu jogue rosas aqui pros jogadores? É difícil, né? Por falar nisso, então assim, só pra encerrar, tá? Só pra encerrar esse assunto aí, eu não vou abrir campanha aqui de público zero. Também não sou contra quem tá fazendo. Cada um tem direito de dar sua opinião, direito de fazer aquilo que bem entende com a sua página, com o seu conteúdo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu não concordo com o público zero. Eu não concordo. Eu acho que o torcedor do Remo tem que sim ir pro jogo. Se o time jogar bem, apoiar os jogadores, né, ali elogiar. E se jogar mal, descer a lenha, meu irmão. Descer a lenha, principalmente no treinador. Principalmente no treinador. Que eu não acho que vai mudar alguma coisa porque ele tá cagando e andando pra torcida, esse treinador aí. Não adianta, tá? Não adianta você achar que a sua opinião afeta ele, mas afeta a diretoria. Pode ter certeza disso. Afeta a diretoria do Remo, porque eles também estão meio que, eu diria, descontentes com o trabalho do Antônio Oliveira, porque quem está assistindo os jogos do Remo tá vendo que esse time não consegue
ter um padrão mínimo dentro de campo. Agora, rapaziada, deixa eu falar aqui com vocês sobre essa questão aí do resultado, né? Porque estão jogando agora Amazonas e Avaí, o jogo tá 0-0. O Botafogo de Ribeirão venceu por 2-0 a equipe do Vila Nova, né? O Botafogo, além de ter afundado a Mucura mais ainda no Z4, impediu que o Vila Nova ultrapassasse o clube do Remo e que o Vila Nova também pontuasse. O Vila Nova perde para um time que está lá embaixo na zona de rebaixamento, que estava na zona de rebaixamento, porque o Botafogo sai da zona de rebaixamento e abre 4 pontos. Se o Amazonas derrotar o Avaí, né, o Amazonas vai abrir 3 pontos para a Mucura. E aí, meu amigo, vai ficar bem difícil a situação da Mucurinha, hein? Já tá difícil, né? Porque a questão não é nem a distância de pontos, é o tanto de jogos que eles têm que ganhar. São 8, se não me engano, 8 ou 9 para escapar do rebaixamento. Para mim já tá rebaixado. Então esses são os resultados de momento do Campeonato Brasileiro, tá? Os dois últimos jogos dessa rodada aí, número 23 do campeonato, estão acontecendo. Já aconteceu o Botafogo 2-0 contra a equipe do Vila. E agora o Amazonas está empatando com o Avaí em 0-0, né? Torcer aqui para o Amazonas, né, gente? Amazonas ganhar não só pela essa questão da Mucura, mas também justamente por essa questão do Avaí não ultrapassar o Remo na tabela. Bom, galera, o Antônio Oliveira, inclusive, deixou bem claro que o Remo vai ser um time muito ofensivo contra a equipe do Criciúma. Ser ofensivo não significa que ele vá colocar necessariamente 4 atacantes, por exemplo. Até porque o Pedro Rocha volta. Eu acho que o Nico vai sair do time. Nico não, o Hernandes, né? O Hernandes deve deixar o time do Remo. Deve sair, né? Deve sair do time ali do clube do Remo para a entrada do Pedro Rocha. Isso é natural que isso deva acontecer. E aí tem Davó, tem o Eduardo que entrou, mas não fez muita coisa contra o Coritiba. Vai enfrentar o seu ex-clube. Poderemos ter a lei do ex. Poderemos também ter a estreia aí do Iago Ferreira, que é um jogador também de uma ofensiva ali, mais meia, né? Joga mais no meio de campo. Então, existe a possibilidade também da gente ter o retorno do Luan Martins. Luan Martins estava em transição para o jogo do Coritiba, não atuou e ele poderá, quem sabe, até ser relacionado para esse jogo. E assim, gente, a declaração do treinador nada mais é do que, olha, eu vou tentar a vitória nesse jogo aí contra a equipe do Criciúma. Só que o time do Criciúma é um time cascudo, de um técnico que conhece a competição. Eduardo Batista conhece muito a competição, né? Ele vem fazendo campanhas sólidas anos após anos na Série B do Campeonato Brasileiro, bateu na trave algumas vezes sobre acesso. Esse ano está com um time redondinho, jogando futebol até interessante, o Criciúma. Então não vai ser jogo fácil para o Remo em casa, como nunca é, né? O próprio Remo torna os jogos dentro de casa difíceis. E esse jogo contra o Criciúma não vai ser fácil. A gente vai enfrentar Nicolas, Borazzi, caras que conhecem o Remo. Jogaram na Mucura, pelo menos uma temporada. O Nicolas joga na Mucura aí desde 2021. Saiu, voltou de novo. É um cara que conhece o futebol paraense, sabe como jogar no Estádio Olímpico do Pará. E o Remo precisa ter mas muita atenção para esses adversários, para esse adversário que no caso aí é o time do Criciúma. O Remo não pode dar mole, não pode dar sopa, colher de sopa para azar, porque a vitória para o Remo, esse resultado do Vila e esse resultado do Avaí aqui acontecendo, empate 0-0, a vitória coloca o Remo no G4, desde que o Novo Horizontino não vença o jogo. Se o Novo Horizontino não vencer o seu jogo, o Remo terminará a rodada no G4, porque ele vai ultrapassar o Criciúma. O Criciúma tem 37 pontos e o clube do Remo tem 35, 2 pontos de diferença. O Remo vencendo, o Remo vai 38 e o Criciúma fica só com 37. Tá certo, vai ficar todo mundo embolado ali, mas o Remo entra no G4. Vai enfrentar o Amazonas fora de casa, um jogo que o Remo tem condições sim de sair com a vitória. Parar com essa covardia de querer só empatar fora de casa e buscar os 3 pontos contra o Criciúma e contra o Amazonas. E tem também a equipe do Volta Redonda fora de casa também, que é um time chato, que é um time também que não vem tendo bons resultados também, tá agonizando ali na zona de rebaixamento,
E o Clube do Remo pode conquistar 6 pontos, tanto contra o Amazonas quanto contra a equipe do Volta Redonda. Mas tem que vencer o Criciúma. Não há outra negociação, não há outra situação, não há outra conversa para o Remo, desde que não seja a vitória do time azulino contra o Criciúma. Deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião, meu amigo torcedor, e minha amiga torcedora também. Até o próximo vídeo, tchau.